Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos novamente com ele, o Reinaldo Azevedo, tio Rei. E eu vejo ele bastante mesmo, eu gosto dele, ainda que ele seja um liberal, né? Ainda que seja um liberal, é o meu liberal favorito, gosto dele. Ele está muito bem atualizado, então eu gosto de acompanhar ele. E hoje a gente tem um vídeo, que é um vídeo sobre o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. É um vídeo para mostrar de uma vez por todas que eles são os piores patriotas do mundo porque eles odeiam o próprio país. Vamos ver. Nos Estados Unidos, parece que houve uma treta lá, parece que um youtuber de direita criticou as medidas protecionistas do Trump, as taxas e tal, e o Eduardo deu uma resposta a ele. Quem que é? Eu não vi quem que fez isso. E aí realmente é muito impressionante o que ele fala. O vídeo está nas redes. O que ele falou, vai? Vocês acham que eu não sei que a tarifa do Trump acaba machucando o Brasil? Vocês acham que é o ideal que eu gostaria de fazer? Você acha que a gente não sabe que isso daí desgasta o capital político? Porque o político... Ou seja, ele sabe muito bem, cara, que primeiro, isso vai afetar profundamente a economia brasileira. Segundo, que ao afetar o lucro dos capitalistas brasileiros, esses, que é isso que ele está falando de capital político, vão ficar putos com ele, com o Bolsonaro, e não vão estar apoiando o Bolsonaro mais. Porque o Bolsonaro, para não ser preso, está articulando junto com os Estados Unidos para atacar, né, a economia brasileira, atacar a soberania brasileira, atacar o sistema judiciário brasileiro, que não tem nada de perfeito. Todo mundo que, enfim, já me assistiu uma vez sabe muito bem que eu falo muito mal do judiciário, porque a gente vive no capitalismo, né? O Estado não é um Estado legalzinho, é um Estado comandado pelas elites, um Estado nada democrático de direito, né? Que é dominado pelos grandes capitalistas. E esses grandes capitalistas não vão apoiar mais o bolsonarismo se o bolsonarismo não estiver servindo para eles para a manutenção do capitalismo, para a manutenção dos lucros, sobretudo, né? E para o aumento do lucro, para o aumento da taxa de lucro, porque é isso que é só com isso que eles se importam no final, né? Na verdade, normalmente ele faz justamente o oposto. Só que a gente está no momento que a gente não tem opção. Para que eu vou querer ser político? Para ficar num congresso que não aprova nem IOF? IOF, imposto extra fiscal. Um decreto não vale. Pra que eu vou querer ser deputado? Tá errado, tá? Porque é o seguinte, o governo federal, o presidente da república tem, segundo a própria lei do IOF, ele que pode alterar essas alíquotas, assim, né? Ele tem essa possibilidade. Senador no lugar desse? Vocês vão querer ficar vivendo aí, trabalhando no local? Tanto é que o Alexandre de Moraes suspendeu a revogação do Congresso, né? Do decreto. Validou o decreto, porque ele tá certo, é constitucional. O governo estava correto. Que você não vai ter eleição livre? Já imaginou se o Churchill tivesse essa dúvida e pensasse, talvez eu vou perder o cargo de primeiro-ministro se eu mandar os soldados no dia D, porque vai morrer gente. Ai, o dia D, né? Como foi importante o dia D. Gente, o importante foi a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. O dia D eles precisaram fazer porque senão eles iam perder a Europa inteira para a União Soviética. É só isso. Porque a União Soviética ia libertar toda a Europa do nazismo, do nazifascismo. Era o que ela já estava fazendo, né? Mas enfim. Olha, primeiro, né? Olha como ele. O que ele. Né, a figura histórica que essa gente se abraça, né? O Churchill, um grande estadista. Eu ouvi isso uma vez, uma palestra na faculdade, de um grande processualista do direito processual civil brasileiro, né? Muito renomado nacionalmente entre os juristas, assim. E ele foi dar uma palestra na universidade e uma das primeiras coisas que ele falou
porque o grande estadista Winston Churchill uma vez disse. E aí eu fiquei pensando, puta merda. O cara que foi responsável por um genocídio na Índia na década de 30, 40, né, o genocídio de Bengala, que matou milhões de indianos de fome propositalmente. Este é o grande estadista? Esse é o grande estadista que a direita gosta tanto? Essa gente que tem voz é guiada a partir de figuras como Winston Churchill, que era abertamente, extremamente racista. Ele não era pouco racista, ele era muito racista. E esse é o tipo de figura histórica que a direita traz, né? Que a direita carrega junto com si. E explica muito bem o porquê que eles são do jeito que eles são, né? O Churchill, quando ele passou em revista, né, antes da invasão do dia D. E outra, sem falar que comparação que é essa, tá ligado? Tu tá lutando contra o nazista ou tu tá lutando contra o teu próprio povo para que o teu pai não seja preso e que tu consiga manter seus privilégios de deputado, de filho de presidente, porque tu quer voltar pro comando do Estado? Ah, pelo amor de Deus, cara, esse cara tem que... dia que ele botar o pezinho no Brasil, ele tem que ser preso na hora. Na hora. Não pode esperar 5 minutos. Lá no Criminoso. Dia, ele sabia, ele olhava pra cara das pessoas e falava, ó, vários desses jovens aqui, ó, não vão voltar. Várias famílias vão chorar. Vai haver sofrimento. E não é isso que eu desejo. Mas, qual outra opção que a gente tem? Deixar o pai preso. Ficou né? claro, né? O desprezo à política, não quero saber, né? Trata com desdém quem fica aqui. Vocês vão ficar aí? E ao citar o Churchill, olha a comparação. Ele sabia que muitos iam morrer. É claro que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, na nossa luta, gente vai tombar. Quem que é essa gente, né? E tem um momento notável. Não, nem vale a pena. É uma bobajada. Uma bobajada, mas de qualquer modo, Eduardo, vamos para D. O Eduardo foi pro programa do Bannon, um militante de extrema-direita. Coordenador Eduardo da Bolsonaro disse que Internacional Alexandre de Fascista. Moraes está se afirmando como ditador e voltou a pedir que os Estados Unidos mandem uma resposta para o Brasil. As declarações foram dadas em inglês no programa War Room, que é do líder da extrema-direita americana Steve Bannon. Segundo o Eduardo, o mundo inteiro vai sofrer caso Moraes não seja parado. Ele declarou: se Moraes vencer essa guerra, o que eu não acho que vai acontecer será um estrago para o Brasil e para o Ocidente. Eduardo afirmou ainda que Jair cumpriu todas as ordens de Moraes, mesmo considerando que todas elas eram ilegais. Ele considera a ação de hoje uma humilhação e disse que o ministro do Supremo está dobrando a aposta após a taxação dos Estados Unidos. Você cavou... Que absurdo isso, cara. Seu pai se juntando com você cavou a preventiva, Alexandre foi bonzinho, Evidente. já demonstrei. Óbvio. Gente, pelo que eles estão fazendo... Todas essas medidas, a tornozeleira eletrônica, a proibição de falar com o filho, isso é óbvio, o cara tá nos Estados Unidos, o filho dele tá nos Estados Unidos tramando contra o próprio país, junto com outro estado soberano, tentando interferir na soberania da justiça brasileira, da economia política brasileira, porque é também por causa do BRICS, por causa do Jair Bolsonaro que tá a vias de ser condenado porque é um criminoso, porque tentou dar um golpe de Estado junto com os generais fascistas e porque queria matar o Lula, queria matar o Alckmin, queria matar o Alexandre de Moraes, queria se manter no poder a todo custo. É evidente que isso vai acontecer, que ele ia... E demorou, inclusive, para sair essas medidas preventivas, né? De colocar tornozeleira, etc. Demorou muito. Tava todo mundo já falando que esse cara ia fugir, já era sabido já. Se tentasse, pelo amor de Deus. Aí chamou o ministro de gangster e tal. Enfim, esse é o cara, né? E tem o outro irmão. Aí o Flávio, aquele da bomba nuclear,
Aquele que diz que tem que ser um... Aliás, é importante lembrar, no dia que foram lá, que a PF, que a Polícia Federal foi fazer toque, toque, toque lá na casa do Bolsonaro para entregar a tornozeleira e fazer busca e apreensão, encontraram, além de encontrar um pendrive escondido no banheiro e mais de 10 mil dólares em dinheiro, em espécie, que por si só não caracteriza crime, mas enfim, esse é outro papo, encontrou uma cópia do processo que está correndo lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, a inicial do processo. É óbvio que esse cara tem que ir preso preventivamente, né? Quer dizer, deveria ter ido preso preventivamente, ele tá em prisão domiciliar, né? Mas enfim, ele tinha que estar na cadeia, no presídio. candidato que vai dar indulto pro Bolsonaro e se não der tem que pôr a força. Aí ele postou o seguinte, ele queria tirar as tarifas, mas cobrou sanções. Ele não fez porque ele é bonzinho. Mas aí a direita não entendeu nada, como tirar a tarifa. Coitados, eles estão mais perdidos que... né? Vamos pro Negrito, o que ele postou e depois apagou, vai lá. O justo seria Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa o cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Isso, mas aí caiu mal de todo lado. Que ele estava achando que ainda era pouco, mas aí entenderam que ele estava tentando negociar, porque o Flávio... Ai, ai. Esse não quer fugir do país. Ele não está tão obcecado pela tarifa que ele está sacando o estrago que está fazendo aqui. Estrago que o outro lá não está percebendo. E está muito longe, né, não, talvez. Com tanta clareza, porque inclusive ele disse, numa guerra há mortos, né? Ou não foi isso que ele disse na prática? Foi. Né? Foi. Pior que foi. Pô, esse cara tem que ser preso urgentemente. Tem que ser condenado. Preso. Perder os direitos políticos. Porque é um político brasileiro, um deputado federal, filho de um ex-presidente, irmão de um vereador, irmão de um senador da República, que está nos Estados Unidos, junto com o governo americano, tramando contra o próprio país. Contra o próprio povo. Esse cara merece tudo de pior possível. Que é um lacaio. É um lacaio do imperialismo estadunidense. Mas é isso, se você curtiu, por favor, não se esqueça de dar um like, de comentar aqui o que você acha do vídeo. Segue o canal, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou!